falando essas palavras que nós acabamos de ler, Jesus estava vindo de uma situação muito traumática e frustrante. No capítulo 18, um versículo antes desse 9, 18 especificamente, Jesus tinha se aproximado de um homem também que era rico, que era muito conhecido, um homem público, e havia sendo abordado por esse homem. Esse homem abordou a Jesus, é o chamado jovem rico, não se sabe o nome ao certo, mas esse homem chegou para Jesus e disse: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Todo mundo tem a curiosidade, o interesse de saber como herdar a vida eterna. Irmãos, você não precisa perguntar para mim, você não precisa consultar no Google, você não precisa consultar com ninguém. Você só precisa ir lá onde Jesus disse, e o que ele diz você escreve, porque é certo que você vai alcançar essa tão almejada vida eterna. A vida eterna, ela compreende de uma série de fatores, entre elas renúncia e principalmente fazer a vontade de Jesus. E Jesus, antes de entrar em Jericó, ele se deparou com esse homem. E esse homem, ele abordou Jesus e disse o seguinte argumento. Olha o argumento desse homem. Estava parecendo Samuel, Cristiano, antes de conhecer o Senhor. E esse homem pensava que conhecia o Senhor, porque ele disse assim: mestre, eu sei que o Senhor é filho de Deus e eu quero alcançar a vida eterna. Mas deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, antes do Senhor falar as coisas que o Senhor quer falar para mim. Eu estou na igreja, eu frequento os cultos, eu dou dízimo de tudo, nunca conheci o mundo, nunca me afastei, tenho uma vida santificada diante do Senhor, faço minhas orações regularmente todos os dias. Aí eu faço uma pergunta para o Senhor: o que devo eu mais fazer para alcançar a vida eterna? Ele esperava, esse homem, a aprovação de Jesus, dizendo assim, talvez ele esperasse essa resposta de Jesus: meu filho, parabéns, porque você está fazendo tudo certo e você já tem a vida eterna, e eu espero que os outros copiem a seu exemplo. Não, Jesus olhou para ele e disse: rapaz, você está quase lá, só falta uma coisa. Vende tudo que você tem, me siga e você vai ter a vida eterna. A Bíblia diz que aquele jovem baixou a cabeça, virou as costas, saiu de perto de Jesus e foi embora triste. E Jesus chega a dizer para os discípulos o seguinte: é muito difícil um rico se salvar, porque o amor e o coração dele está aplicado nas coisas materiais. Porém, para Deus, nada é impossível. Aí Jesus sai desse rapaz e Jesus talvez ficou frustrado. Por quê? Porque Deus não tem, irmãos, prazer nenhum de ver alguém se perder. E principalmente alguém desobedecer a voz de Deus. Quando Jesus instruiu ele a vender tudo e ganhar a vida eterna, se cumpre aquele versículo que diz: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, o bem mais precioso que nós temos hoje na vida é a salvação, é a vida eterna. Porque, como disse Jó, desse mundo nada trouxemos, desse mundo nada levaremos, porque nu viemos e nu voltaremos para o seio do Senhor. Jesus estava triste quando ele entrou em Jericó, porque aquele homem tinha ficado para trás, se entristeceu e provavelmente não seguiu mais Jesus. Porque o que Jesus disse para ele era o que ele não queria ouvir. Pode ter certeza de uma coisa: se você quiser ser transformado por Jesus, a primeira coisa que Jesus vai fazer é tirar coisas que você não gostaria que ninguém tocasse dentro de você. As transformações de Deus dentro de nós vai ser justamente em áreas da nossa vida que a gente entrou na zona de conforto, que a gente consegue conviver com elas, mas não são áreas que muitas vezes agradam ao Senhor. O perdão, por exemplo, é uma área que a gente tem que trabalhar todo dia. E o que Deus diz sobre o perdão? Que nós temos que ser o máximo extremista no perdão. Que tem que perdoar e amar principalmente aqueles que não nos amam. Porque se a gente amar o que ama a gente, que bem há nisso. Eu costumo dizer, Cristiano, que a graça de Jesus, ela é boa porque a salvação é gratuita. Mas eu digo uma coisa para você: os mandamentos de Jesus, eles são muito mais duros, rígidos, do que até a própria lei. Porque Jesus manda, na lei dizia que você podia, dente por dente, olho por olho, pedra sobre pedra. Já na graça de Jesus, não, você tem que amar aquele que te apedreja.
E isso é mais difícil para nós porque o nosso orgulho muitas vezes não deixa que isso aconteça. A palavra do Senhor diz que Jesus saiu de perto daquele rapaz e foi até Jericó. E por coincidência, quando ele está entrando em Jericó, uma multidão cercava Jesus. E também lá naquela cidade havia também um homem rico. É como se Jesus estivesse pensando assim: meu Deus, a mesma cena vai se repetir de novo. Ou seja, um rico vai me abordar e eu vou chegar para ele dessa vez e vou dizer a mesma coisa que eu disse no anterior. Só te falta uma coisa. Mas Jesus mudou a técnica, mudou a tática com esse próximo rico chamado Zaqueu. A Bíblia diz que quando Jesus entra em Jericó, Zaqueu tinha uma curiosidade, despertou. Quando soube que Jesus estava passando por Jericó, ele correu para ver. Agora espere um pouquinho. O que Zaqueu ensina para a gente? Muitas coisas, mas eu vou destacar algumas delas. A primeira coisa, Zaqueu tinha tudo que na vida uma pessoa almeja. A gente sempre está todo dia, irmãos, correndo atrás de coisas materiais, querendo trocar de carro, querendo consertar o carro, querendo pagar as contas, querendo satisfazer isso, satisfazer aquilo. A palavra de Deus, ela sempre está ali para nos saciar e para mostrar que nós temos promessa, que nós temos coisas a serem conquistadas. E quando a gente fica focado só nisso, a gente perde o principal, que é a essência de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que esse homem Zaqueu era rico. Não se sabe, a Bíblia até dá umas pistas como é que ele ficou rico, de uma forma até errônea. Mas ele satisfez a sua vontade, que era o quê? Ter tudo o que ele queria. Tinha piscina, tinha servos, tinha mordomo, tinha dinheiro, tinha reserva, tinha tudo. E Zaqueu mostra para mim e para você que se eu e você ficar focado em buscar somente crescimento material, se a gente buscar somente as riquezas materiais, a gente pode até conseguir, mas essas riquezas materiais, elas não vão preencher o vazio e a lacuna que só Deus preenche. Eu conheço muitos ricos que estão vazios e tentando suicídio. Eu conheço muitos ricos que ganharam dinheiro, mas perderam sua família. Eu conheço muitos ricos que não conseguem dormir como você e eu conseguem dormir todos os dias. Por quê? Porque o dinheiro não compra o sono. Zaqueu estava vivendo essa síndrome. Ele estava rico, mas estava infeliz. Porque o que faz um rico sair pulando quando ele ouve dizer assim: ó, Jesus está passando em Jericó, aqui na sua cidade, e ele sai da sua casa, deixa seus afazeres, deixa seus servos, deixa tudo, um cara bem vestido, todo alinhado. A Bíblia diz que ele andava sempre arrumado. E ele sai correndo para ver Jesus. E aí a multidão já tinha chegado lá, aglomerado diante de Jesus. E ele, por ter uma estatura pequena, ele não consegue enxergar Jesus. E aí o que ele faz? Ele se expõe à sua curiosidade. A sua sede era tão grande, irmãos. Irmãos, tem ricos que ficam só tentando enxertar, preencher a felicidade com jet ski, com a bike, com a moto, com a lancha, com o iate, com isso, com aquilo. Isso não preenche. A verdadeira, não é aquela ilusória não. A verdadeira felicidade é Cristo Jesus dentro do coração de uma pessoa. A verdadeira felicidade é Cristo no coração de uma pessoa. Zaqueu deixou bem claro que tudo que ele conquistou não tornou ele mais feliz do que os outros que era pobre. Era um rico infeliz. E o que um rico infeliz faz? Eu vou fazer um remendo no que o Cristiano falou aqui. Embora a versão do Cristiano, ela está primeira do que a minha talvez seja o segundo. O Cristiano diz que quando a gente vem para a igreja, geralmente vem pela dor. E eu fui um deles. Mas às vezes tem gente, Cristiano, que vem pela dor e vem pelo vazio. A pessoa começa a olhar assim e fala assim: meu Deus, o que eu faço da vida? O que eu tenho na vida? O que a vida é para mim? Nada. A gente precisa botar na cabeça que daqui a pouco a gente vai embora. E tudo que está aqui é emprestado. As suas roupas alguém vai usar. O seu carro, a sua casa, as coisas que nós temos.
outras pessoas vão usar, seja os filhos, seja os parentes, seja quem for. Mas a gente não vai levar nada. E a gente vive sofrendo pelas coisas. Eu não estou dizendo para a gente não ter responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade moral, uma responsabilidade material, e a gente precisa realmente trabalhar para comer e sustentar nossa casa. Mas a Bíblia diz que Davi falou assim: olha, eu fui moço, agora estou velho, mas eu nunca vi o justo ser desamparado, nem mendigar o pão. Deus não vai deixar você mendigar, meu irmão. Você só precisa do pão de cada dia e da presença do Senhor Jesus na sua vida para você ser feliz. Eu conheço gente de salário mínimo que é muito mais feliz do que quem ganha 10 salário mínimo, 8 salário mínimo. Depende muito da sua intimidade, do grau da sua comunhão com Deus. Zaqueu tinha tudo, mas não tinha a presença do Senhor. E ele faz uma coisa, irmãos, que também nos chama a atenção e nos ensina muito. Ele pega aquele vazio que estava dentro dele, aquela curiosidade de conhecer esse Jesus que transforma as pessoas, e ele sai correndo até a multidão, e chegando diante da multidão, ele poderia ter dito assim: deixa de outra vez, quando ele passar aqui em Jericó, talvez em outra oportunidade, a multidão é muito grande, é muita confusão para mim, é muita gente, eu não gosto dessa muvuca. Não, eu faço o seguinte, eu vou embora. Não, eu preciso ver Jesus. Por quê? Porque tudo que eu almejo na vida eu já tenho, mas ainda não sou feliz. Eu não sou feliz. Eu preciso saber quem é esse homem que traz a felicidade para as pessoas. E aí o que ele faz? Ele usa uma estratégia. Ele sai de perto da multidão onde Jesus estava, e ele vê que Jesus vai numa linha reta, e ele vai lá na frente, sobe num pé de uma figueira, e ele fica lá em cima do pé de árvore. Como a estatura dele era pequena, ele falou: eu preciso ver Jesus. E aquilo chama a atenção de Jesus. E, querido, uma outra coisa que Zaqueu está ensinando para mim e para você aqui agora: você precisa impressionar Jesus naquilo que você faz. Seja no perdão, seja no louvor, seja na pregação, seja nas suas atitudes, seja no jeito de você falar, seja no jeito de você se comunicar com as pessoas. Você precisa impressionar Jesus com as suas atitudes. A atitude de Zaqueu de subir numa árvore, de se expor, por ser um homem público, de buscar Jesus com uma intensidade muito grande, chamou a atenção de Jesus. Você pode observar que Jesus, ele passou em Jericó, e a única pessoa que ele se hospedou e teve um relacionamento ali em Jericó, naquele dia, especificamente, porque teve o cego de Jericó outro dia, mas naquele dia foi com Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu fez algo extraordinário. Irmãos, a multidão estava fazendo o que era comum. Eu só vou atrás, eu só vou atrás. Zaqueu disse: não, eu subo na árvore. Vai rasgar minha roupa, vai vir carrapicho. As pessoas vão olhar para mim, eu vou me expor. Não tem problema, eu só sei de uma coisa: eu preciso sair daqui hoje com a felicidade real, porque essa felicidade ilusória que eu tenho, eu não quero mais. Essa vida que eu estou levando, não quero mais. Irmãos, Zaqueu estava cansado daquela vida dele. Posso falar uma coisa para vocês? Todos nós temos uma versão melhor do que essa que nós estamos vivendo. Todos nós. Você tem uma versão melhor. Eu me lembrei de uma vez que eu estava fazendo um aconselhamento de casais, e que uma irmã que estava com problema no casamento. Estava difícil a gente dar um conselho, porque nenhum dos dois ouvia um conselho, uma palavra, uma sugestão. E eu fiquei por volta de aproximadamente um ano aproximadamente, dando conselho para as pessoas que estavam envolvidas, para esse casal. Aí depois eu percebi, irmãos, porque todo casal sempre tem um que é mais fácil de você trabalhar do que o outro. É menos duro, é mais frágil, tem mais sentimento. Aí eu percebi que ela, a esposa, era mais fácil de me ouvir do que o marido.
E aí eu disse para ela, 1 ano, eu fiquei batendo nessa tecla, 1 ano. Eu falei, ó, essa guerra acaba no dia que você determinar. Ela, não, mas não depende de mim. Eu falei, depende. Depende porque tem um provérbio aí que é verdade. 2 não brigam se um não quer. Depende porque se o silêncio de Deus foi estabelecido na sua vida, essa guerra acaba. Se você parar de revidar, isso tudo acaba. Isso, fiquei 1 ano batendo nessa tecla e nada mudava, nada mudava, nada mudava. Um dia essa pessoa liga para mim e falou assim, pastor, a minha casa está uma paz só. Eu falei, por quê? Porque depois de 1 ano, o senhor falando a mesma coisa, só agora isso entrou na minha cabeça e eu parei de revidar. E depois que eu parei de revidar, o meu casamento ficou uma maravilha de Deus. Alguém tem que ceder, irmãos. Deus cedeu para nós, o Filho dele. Algum de nós tem que ceder. Não dá para sair ganhando tudo, a gente tem que ceder. Quando Jesus olha para a árvore e ele vê Zaqueu lá em cima, ele viu, sabe o quê? E é isso que Deus precisa ver em você e em mim nessa noite. Vontade de ter um relacionamento com ele. Zaqueu não subiu só por curiosidade. Irmãos, olha, Cristiano, você sabe mais do que eu, que você é antigo também, das antigas. O que tem de gente que frequenta a igreja por curiosidade, entra por curiosidade. Ou frequenta a igreja por curiosidade. Hoje eu vou no culto para ver como é que é o culto. Acho que na aula a gente até comentou um pouco ontem sobre isso. Sobre a curiosidade, deixa eu ver o culto. Não, você tem que vir prestar um culto. Você tem que vir aqui falar com Deus como Samuel. Eu não conhecia Deus ainda, mas agora eu ouço Deus, eu converso com Deus, eu falo com Deus, Deus fala comigo. Então é um negócio tão bom, está maravilhoso. Meu coração está alegre, a minha mente está motivada, meu espírito está aceso pelo Espírito Santo. E agora sim, agora a minha vida faz sentido. Por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida. A palavra do Senhor diz que Jesus olha para ele e diz assim, meu irmão, desce, porque o que você fez, você me impressionou. Desce, vou repousar na sua casa. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente? Aqui na igreja, a gente é a árvore que a gente pendura. Mas é em casa, é lá na nossa casa, que a gente resolve as pendências que a gente tem com Deus. Aqui é a árvore que a gente sobe para Deus ver a gente e dizer, bora, desce, vamos para sua casa, porque eu quero resolver umas coisas da sua casa, da sua vida. Hoje eu fui comprar pão, por volta das 18 horas mais ou menos. E eu tinha um mal dentro de mim, que eu trabalhei esse mal. Todo morador de rua, toda pessoa que vinha e pedia dinheiro, eu dizia, igual todo mundo diz, não tenho não. E quando eu saía daquela cena, o diabo já aparecia para mim e dizia assim, olha, Senhor, o pastor falou que não tinha dinheiro, mas ele tem. O senhor sabe que lá na carteira dele tem dinheiro. E ele mentiu. Como eu já me libertei desse mal e eu desenvolvi uma técnica, se você quiser desenvolver também, pode copiar, que não está registrado não. É para todos. Agora o cara chega para mim e diz a mesma coisa. Ô tio, me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Eu só faço assim. Eu só estou dizendo não. Eu não estou dizendo não tenho. Eu só estou dizendo não. Eu já não uso a palavra tenho, porque eu tenho é o que me comprometia. Eu só digo não. E a pessoa diz, ok, pensa que eu não tenho. Ele pensa, problema dele. Mas eu estou dizendo só não. Não vou dar. Não tenho. Não. O não cabe em tudo. É relativo. Mas aí, para meu desgosto, quando eu falei assim para ele, não, tinha um cara atrás de mim. E eu já tinha visto o cara contando um monte de dinheiro atrás e o cara... O mendigo chegou para o cara de trás e falou assim, tio, você, me dá um dinheiro aí, tio. O cara, não tenho, estou zerado. Ainda falou assim. Aí eu falei, Senhor, tenha misericórdia do meu irmão que está aqui atrás. Em nome de Jesus, graças a Deus, esse mal eu não tenho mais.
São coisinhas pequenas que Zaqueu acumulava dentro da vida dele, que iam fazendo dele infeliz. Irmãos, são essas pequenas coisas. A felicidade não está em grandes coisas não, está em pequenas coisas, em pequenos gestos que a gente vai fazendo no dia a dia. Para terminar, o que me chama a atenção nessa história é como ela termina. Porque Jesus foi para a casa de Zaqueu. E quando Jesus está indo para a casa de Zaqueu, acontecem algumas coisas que me chamaram muita atenção. A primeira delas, as pessoas começaram a chacotar com Jesus, a falar mal de Jesus, dizendo que se ele fosse filho de Deus, ele não iria comer na casa de pecador. E Jesus disse: eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados, eu vim para os pecadores. Irmãos, quando você reconhece que você e eu somos pecadores, e a gente vem para aqui atrás do Senhor, nós já estamos ganhando a remissão dos pecados, porque a gente reconhece que precisa do perdão de Deus. Quando Jesus foi na casa de Zaqueu, é porque Zaqueu precisava, e Zaqueu reconhecia que a vida dele estava toda torta, estava tudo errado, e precisava de uma intervenção divina. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. Chegando na casa de Zaqueu, Jesus janta, Jesus lancha, Jesus come sobremesa, Jesus faz um monte de coisa. Mas Jesus dessa vez fez diferente da outra vez com o homem rico. Jesus, em vez de dizer para Zaqueu: Zaqueu, você me deu comida, você me deu janta, você me deu sobremesa, mas porém te falta uma coisa. Não, Jesus não fez o que ele fez da primeira vez, ele muda a estratégia. Jesus simplesmente fica calado, só olha nos olhos de Zaqueu. E deixa eu falar uma coisa para você: se você deixar Deus olhar na sua face, verdadeiramente ele vai te mostrar e vai apontar as coisas que eu e você precisamos mudar na nossa vida, que vai ser melhor para nós, nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento e principalmente a nossa santidade. Jesus fica o tempo todo calado na casa de Zaqueu, mas o olhar de Jesus, a presença de Jesus constrange qualquer pessoa. Tanto é que partiu de Zaqueu a iniciativa. Qual foi a iniciativa dele? Senhor, deve ter sido mais ou menos assim, eu estou fazendo uma conjectura, mas deve ter sido mais ou menos assim: Senhor, a sua presença aqui comigo trouxe uma paz na minha casa, que há tempos que eu não ouço essa paz dentro da minha casa. Antigamente eu dizia que só tinha paz depois que eu comprasse um carro, depois que eu tivesse uma casa, depois que eu tivesse servos, depois que eu tivesse celeiro cheio, um monte de coisa. Não, isso tudo não me trouxe paz, mas a sua presença aqui hoje é diferente. Tem algo diferente aqui na minha casa. Eu estou tão feliz com a tua presença que eu quero fazer qualquer coisa que possa te agradar. E o Senhor não precisa pedir não, porque eu já sei o que tem que fazer. Porque quando você tem a presença de Jesus, você já sabe o que fazer. Jesus não precisa dizer para você que você tem que perdoar. Jesus não precisa dizer para você que você tem que amar. Jesus não precisa dizer para você que você tem que ir para a casa dele adorar ele, porque ele é digno de adoração e ele procura os adoradores. Jesus não precisa dizer nada. O Espírito Santo fala por ele. E naquele dia o Espírito Santo falou para Zaqueu o seguinte: você quer agradar a ele? Se converta. E Zaqueu disse: eu reconheço, olha o que ele falou, eu reconheço que a maioria das coisas que eu tenho aqui, a maioria das coisas que eu tenho foi tudo fraudada. Eu passei a perna em muita gente. Eu reconheço que eu estou rico porque eu fui esperto, eu enganei muita gente. Amados, faz um favor, Mateus. Você acha que é fácil a atitude de Zaqueu? Chegar para... Suponhamos que eu sou Zaqueu. Ô Mateus, sabe aquele dinheiro que eu te cobrei? Aqueles 20 reais? Era 10. Eu cobrei 20. Zaqueu fez isso. Ele disse, ele prometeu para o Senhor Jesus e ele fez. Tanto fez que Jesus falou: houve salvação nessa casa. Esse cara está decidido a mudar. Irmãos, cada culto desse cria uma versão melhor do que a do outro culto. E vai subindo, subindo, subindo até chegar no céu. Vai surpreendendo Deus a cada dia com o quê? Sem palavras. Sabe como é que se surpreende Deus? É com atitude, não é com palavras não, irmão. Palavras voam no vento. O que vale é uma atitude.
Deixa eu falar uma coisa rapidinho que o Espírito Santo me colocou no coração. Jacó estava brigado com seu irmão. Ele ficava preocupado o tempo todo. O que dizer para o seu irmão? O que falar para o seu irmão quando eles se encontrassem, porque eles estavam inimigos? Sabe o que resolveu a cura desses dois irmãos? Um abraço. Eles só deram um abraço. Não falaram nada, só deram um abraço. Daquele dia por diante, o ódio, a inimizade caiu por terra. Sem dar uma palavra, só um abraço, tudo voltou ao normal entre eles dois, como irmão. Agora imagine, volta para cá. Eu sou Zaqueu. Sabe aqueles 20 que eu te cobrei? Era 10. Eu te passei a perna. Então, olha só. Em vez de te dar 10 de volta, eu vou te dar 40, 4 vezes mais. Ou seja, os 10 que era seu, e eu vou te dar mais 40, 4 vezes mais. Está aqui, ó. Quero te pedir perdão. Sou caloteiro, mas rapaz, eu era caloteiro, enganador. Penso num cara, trapaceiro. Mas eu conheci um tal de Jesus, entrou na minha casa e o cara me constrangeu todo. Rapaz, eu estou sentindo uma alegria, eu estou sentindo uma paz de devolver esse dinheiro para você. Esse dinheiro era sujo, esse dinheiro que estava na minha mão era sujo. Vai com Deus, tá? Deus abençoe, desculpa, tá? Desculpa tudo que eu fiz com você. Você acha que é fácil para Zaqueu voltar até as pessoas? Raquel! Não tem aquele lanche que eu trouxe, aquela notinha da padaria? Era falso. Eu mandei a mulher da padaria botar o dobro. E você me reembolsou. Raquel, naquele dia eu estava possesso de demônio. Eu estava servindo mais ao diabo do que a Deus. Raquel, eu vou dar o quadruplo daquela nota para você. Me perdoe, mas naquele dia eu estava te roubando. Você acha que é fácil chegar para as pessoas e confessar seus pecados? Dizer na cara delas que você enganou. O que é isso? Jesus. Se vão falar de mim depois, é possível que as pessoas vão rotular você depois pro resto da vida. Mas não importa o que vão falar de você. O importa é o que Deus pensa sobre você a partir de hoje.